o tema de hoje é o ano do jubileu, justiça e restauração no reino de Deus. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês que Jesus é a encarnação de Deus aqui na terra, é Emmanuel, Deus conosco. Deus falou para nós de muitas formas, e na Bíblia os profetas falaram, mas na plenitude veio o próprio Deus e se encarnou e viveu entre nós. E o exemplo de Jesus aqui na terra é exemplo de justiça social. Mas lá no Pentateuco tem muitos textos de justiça social, de preocupação com o convívio na sociedade. E eu vou apresentar para vocês agora um pouco sobre isso. E a conexão do ano jubileu com a vinda de Jesus, que é o nosso ano jubileu, que é a confirmação da salvação entre nós. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 25. Se você não sabe o que é o ano jubileu, nós vamos apresentar a você. Se você já sabe, você conhece o texto, né? Era uma coisa que Deus estabeleceu entre seus filhos aqui na terra. Sabe, Deus é didático. Muita coisa Ele estabeleceu para que nós entendêssemos. Muitas leis lá no Pentateuco, você tem as leis morais, você tem as leis cerimoniais, você tem as leis civis que regulamentavam a vivência entre as pessoas. Tudo isso porque Deus se preocupa com a justiça, se preocupa com a igualdade, se preocupa com que ninguém passe necessidade, ninguém viva mal, que ninguém explore ninguém. Tudo isso está na Bíblia. É do interesse de Deus que as pessoas vivam em uma sociedade igualitária, que as pessoas possam ter direito, sabe, a uma vida decente. Então, a partir do verso 8, Levítico a partir do verso 8, 25 a partir do verso 8, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem ceifareis o que nele crescer espontaneamente, nem nele vindimareis as uvas da vinha não podada, porque jubileu é santo. Jubileu santo será para vós. Da lavoura comereis o que o campo produzir. Vou explicar o que é o ano jubileu. A cada 47 anos, a cada 49 anos, primeiro Deus estabeleceu o ano sabático, que é fantástico também. É Deus se preocupando com a terra. Você tem que pensar que eles eram agricultores. Quando Moisés levou o povo para a terra prometida, cada tribo recebeu um pedaço de terra. E nas tribos, cada família recebeu um pedaço de terra. O Daniel está me informando aqui, menos os levitas, que iriam cuidar do templo. Mas as outras tribos todos receberam e as pessoas todas receberam. Aí Deus, olha como Deus é maravilhoso, falou, vocês vão plantar, mas no 7º ano não planta nada. Por que não planta nada? Para a terra descansar, para a terra se renovar. Então, no 6º ano, eles já davam um jeito de produzir mais
para guardar, porque no outro ano ninguém ia produzir nada. Todo mundo ia deixar a terra descansando. Deus preocupado com a terra. Maravilhoso. E aí ele estabeleceu o ano do jubileu. 49 anos. A cada 49 anos, no ano 50, era o ano do jubileu. Nesse ano também não produzia. Mas tinha uma coisa mais importante. Uma série de medidas seriam tomadas nesse ano. Tem alguns outros textos que falam sobre isso. Primeiro, esse texto mostra uma coisa fundamental, que é a terra. A terra era o bem mais precioso deles, porque eles eram agricultores. Deus está dizendo, a terra me pertence. Ninguém deveria vender a terra permanentemente. O ano jubileu era sobre isso. Eles lá tinham escravidão. Vocês sabiam? Tinham escravidão. Eles eram escravos no Egito. E em toda a história da humanidade tinha escravidão. Por dois motivos. Por guerras, um grupo ia, atacava o outro, vencia, escravizava. Os babilônios foram lá em Israel, em Judá, ganharam tudo lá, levou todo mundo escravo. O outro motivo, dívidas. Você se endividou demais, não conseguiu pagar, virava escravo. Tem muita gente escravo hoje, entendeu? Escravo do cartão de crédito, do boleto, do consumo, compra louco. É escravo. Sabe o ratinho na rodinha lá? Fica rodando, não vai para lugar nenhum? O escravo moderno. É quando o consumo nos consome. E eu quero dizer para você que eu vou falar aqui do púlpito, eu falo às vezes nas minhas unidades aí. O capitalismo. Aí você vai dizer, não, ele é socialista. Não estou falando disso. O capitalismo não é de Deus. O capitalismo não é de Deus. Deveria se chamar capitalismo. Porque no capitalismo, o meu objetivo no capitalismo é eu ter mais, independente do outro. Eles eram agrícolas. Então a terra não podia ser vendida permanentemente. Entendeu? Porque a terra não era deles. Tudo pertencia a Deus. Né? A terra pertence a Deus, sendo um bem sagrado. Os seres humanos são inquilinos, não proprietários na terra. A terra não pode ser vendida para sempre, para evitar o empobrecimento. Então, como é que funcionava o ano jubileu? Caso aquela família ficasse endividada, ele vendia a terra. Eu vendi minha terra para o Berilo. Aí a terra tinha preço diferente. Se faltasse 10 anos para o ano jubileu, a terra valia 100. Se faltasse 30 anos, a terra valia, 300. Se faltasse 40 anos, a terra valia 400. Por quê? Porque no ano jubileu, o Berilo tinha que devolver a terra para a minha família. Por quê? Isso não é capitalista. Isso não é capitalista. Por que tinha que devolver? Porque Deus não queria ver ninguém pobre. E não queria ver também gente o quê? Rica demais. Não queria ver gente pobre demais, mas não queria também ver gente rica demais. Então, desequilíbrio social nunca foi da vontade de Deus. Também Deuteronômios também fala sobre isso. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômios 15. Porque tem uma coisa importante, muita gente lê a Bíblia hoje e quer ler a Bíblia hoje com o olhar de hoje. Paulo escreve o livro de Filemão. Filemão é só um capítulo, acho. Só um capítulo. Aí a pessoa desavisada lê Filemão e fala assim, Paulo era escravista. Paulo defendia a escravidão. Por quê? Paulo conheceu Onésimo. Era um escravo. A escravidão no mundo antigo, eu falei para vocês, era dívida ou guerras.
não tinha a ver com a escravidão que teve aqui na América. A escravidão na América, que nós tivemos aqui mais de 400 anos de escravidão, não era escravidão por guerra nem por dívidas, era étnica, era a cor da pele que definia a escravidão. Tem outro sentido. Então Paulo escreve uma carta para Filemão, dizendo: Filemão, eu conheci Onésimo. Onésimo é teu escravo, fugiu daí. Eu quero que você receba ele agora. Receba como se fosse meu filho. E Onésimo, e Filemão vai receber Onésimo como escravo. Porque a escravidão no Império Romano daquela época era institucionalizada. Todo mundo tinha escravo, inclusive os cristãos. E aqui vou falar baixinho, que pode escandalizar alguns irmãos. Aqui no Brasil, os nossos irmãos católicos tinham escravos, todos. Mas nos Estados Unidos, os nossos irmãos protestantes, a Igreja Adventista foi fundada em 1863. Foi bem próximo do fim da escravidão lá. A escravidão lá acabou em 1860. Mas os irmãos do sul dos Estados Unidos, entendeu? Muitos defendiam a escravidão. Porque nossos irmãos presbiterianos, metodistas, batistas, que existiam, todos defendiam a escravidão. A escravidão era defendida usando textos bíblicos, inclusive. Mas era naquele tempo, dentro daquele contexto histórico, dentro daquela luz que eles receberam. Não cabe a nós agora ficar criticando tal. Não, era naquele contexto. Pois bem, Deuteronômios 15, 1 e 2, diz assim: ao fim dos 7 anos, aqui ele está falando do ano sabático, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que olha que coisa maravilhosa, que todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, a remitirá, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Traduzindo, você emprestou, a pessoa está com dívida com você, ao fim dos 7 anos, a dívida será perdoada. Ele não exigirá o pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que essa lei, ela triunfou lá entre eles? Não. Não triunfou. Não triunfou. Claro que não. Entendeu? Qual é o significado do ano jubileu? Libertação dos escravos. Quem tivesse sido vendido como servo por causa de dívidas seria liberto. A escravidão por guerras, Israel quase não tinha, mas tinha muita escravidão por dívida. O próprio judeu escravizando outro judeu. Tá joia? Então, no ano jubileu tinha que libertar. Perdão de dívidas. Propriedades que haviam sido vendidas retornavam aos seus donos originais. E também descanso para a terra. Não era permitido plantar ou colher, reconhecendo Deus como o verdadeiro provedor. O ano jubileu era um ano de justiça e de restauração. De justiça e de restauração. Qual é o contexto? Qual é o contexto? Israel vivia numa economia agrária, né? É baseado na posse da terra. Vou repetir, quando eles chegaram lá, todas as tribos receberam um pedaço de terra. E nas tribos, toda a família recebeu um pedaço de terra. Eles eram agrícolas, eles eram trabalhadores agrícolas. Então todo mundo, a posse da terra era o bem mais importante. E um pacto com Deus. O sistema protegia a aliança entre Deus e seu povo, garantindo que todos tivessem condições dignas de vida. Era isso que Deus queria, que todos tivessem condições dignas de vida. Não há registros históricos confirmando que Israel tenha realmente seguido essa lei de forma completa, lamentavelmente. Não
Por que não? Porque eles foram contaminados com o pensamento das sociedades em volta. O próximo passo deles é pedir um rei. Eles viveram um período como juízes, com os juízes que Deus levantava. Depois eles pedem um rei. Eles queriam ser iguais aos outros. Eu trouxe aqui alguns teóricos, alguns teólogos que falam sobre o ano jubileu. O John Howard Yorden diz assim: o jubileu é um modelo de justiça econômica e comunitária. O Walter Brueggemann: o jubileu é um ato de contracultura, resistindo à acumulação excessiva de bens. Que já existia. Essa coisa de ter mais, todas as sociedades em volta já praticavam isso. Já praticavam isso. E quando a gente fala de gente rica na Bíblia, como Jó era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele ia todas as manhãs lá à porta da cidade, onde ficavam os homens ricos, importantes, e quando ele chegava, todos o reverenciavam pela correção dele, ele era correto com as coisas, era um homem digno, e recebeu do próprio Deus um elogio, quando ele falou: tá vendo? Você viu, Satanás? Jó, ali é top, ali é 10, rapaz. E Satanás então falou: mas também o homem é rico, né? Pode tudo, né? Então nós conhecemos. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. A ideia do ano jubileu era uma ideia de redistribuição social. Evitar que os pobres fiquem presos em um ciclo eterno de miséria. Deixa eu falar para você uma coisa. Essa pessoa que se escravizou para pagar uma dívida, escravizava ele e a família toda. Oi? Qual era a chance dele voltar a ter bens novamente? Zero. Então, Deus está cuidando da redistribuição. Ele não quer que as pessoas fiquem pobres por resto da vida. Então, não é da vontade de Deus que tenha pessoas muito ricas, mas também não é vontade de Deus que tenha gente o quê? Pobre, muito pobre. Então, hoje isso se reflete em políticas que combatem desigualdades estruturais. O Brasil é um país exemplar nesse sentido, um exemplo ruim. As desigualdades no Brasil são terríveis. São terríveis. Nesse momento, tem irmãos nossos espalhados aí pelo Brasil que às vezes estão na igreja que não tem nada para comer em casa. Por isso que é importante nós cuidarmos disso. Nós nos preocuparmos com isso. A gente fala: lá em Taquari tem gente passando fome. Não é só lá em Taquari, não. Tem muita gente passando fome por aí. Não, dentro da igreja tem. E aquilo que eu falei é verdade. Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que está enfrentando dificuldade, passando por dificuldade, porque isso vai diminuí-lo perante a comunidade. Por isso que a gente tem que ser uma comunidade, amiga, preocupada uns com os outros, que a gente possa contribuir. Porque quando a pessoa confia na gente, ele não tem medo de abrir o coração e dizer: estou passando dificuldade, me ajuda aí. Entende? É por isso que a gente tem aqui um departamento que cuida disso. Entende? Mas não só isso. O meu papel como... Tem aqui o microfone. Oi. A minha preocupação com as pessoas. O segundo ponto é a liberdade dos oprimidos. O jubileu era um tempo de recomeço para os endividados e escravizados. Jesus ampliou isso à libertação espiritual e social dos marginalizados. Nós vamos fazer essa conexão agora. Jesus, a vida de Jesus é o ano jubileu, é o nosso ano jubileu. Ele veio trazer isso. O sistema bíblico não favorece individualismos extremos.
E nós, como cristãos, hoje, devemos sempre ir nessa perspectiva, lutarmos por mais inclusão, lutarmos por ambientes mais justos, mais igualitários. Agora, abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61. Isaías falando, é porque assim, isso aqui é uma coisa também que eu aprendi aqui na igreja, na escola sabatina, nos estudos da lição. A lição da escola sabatina me ensinou muito de teologia. Eu agradeço muito a preocupação dessa igreja com o aprendizado. E quero dizer para você que de onde nós tiramos essa ideia, que foi dos nossos irmãos protestantes, presbiterianos, batistas, metodistas, que eram igrejas organizadas antes da gente, hoje quase não tem mais. Lá eles chamam de EBD, Escola Bíblica Dominical, que nós chamamos de Escola Sabatina. Nós copiamos deles. E eles tinham igual nós temos hoje, a EBD e depois o culto. O professor Berila é desse tempo, ele cantou na Assembleia de Deus muito tempo. Então nós morávamos no interior e do lado da nossa casa tinha um pastor da Assembleia de Deus e tinha a igreja bem pertinho. O Berilo cantava lá. E o culto principal da Assembleia de Deus era pela manhã, agora é à noite. E quase ninguém vai à EBD, que é pela manhã, no domingo pela manhã. Então, perdendo isso, perde o ensino. As pessoas não sabem mais. Aí você chega para o jovem hoje, dependendo da igreja, ele nem sabe quem foi Caim. Entendeu? Ele não sabe quem é Caim. Mas ele leu todos os livros do Harry Potter. Entendeu? Assistiu os filmes também. Entendeu? Mas não sabe nada da Bíblia. Porque não estuda. Pois bem, Isaías, muitos textos que Paulo falam nos seus escritos são do Velho Testamento. Eu vou mostrar um texto que Jesus falou repetindo Isaías. Isaías fala assim, Isaías 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O profeta Isaías foi ungido a profetizar isso aqui, a profetizar. Agora, abra Lucas 4. Lucas 4, a partir do verso 18. Lucas 4, a partir do verso 18. Agora Jesus falando lá no templo, na sinagoga, falando lá na sinagoga. E aí, a partir do 18, Lucas 4, a partir do 18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? É o ano jubileu. Jesus é o nosso jubileu. Jesus veio trazer o descanso, veio trazer a restauração, veio trazer novas perspectivas. É Lucas citando Jesus, que está citando Isaías e dizendo: eu sou o cumprimento da profecia. Eu vim, e é fantástico, irmão. Sabe por que é fantástico? Porque é exatamente isso que Jesus faz. Ele diz assim: eu vim para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar que o ano jubileu chegou. Amém? Não é revolução política, não é nada disso, porque Jesus nunca se envolveu em política.
mas é o reino de Deus sendo estabelecido. São novas regras, são novas posturas, novos comportamentos. Por isso que ele foi tão duro com os fariseus e saduceus, que representavam o sistema político corrompido, político religioso corrompido daquele tempo. As pessoas que controlavam a religião. Então Jesus, ele diz: eu sou o jubileu e estou trazendo perdão, restauração e justiça. Amém? Perdão, restauração e justiça. Como podemos viver os princípios do jubileu hoje? O que estamos fazendo para defender os mais pobres, os oprimidos? O ano jubileu era um tempo de libertação, de restauração, de recomeço, no qual os escravos eram libertos, dívidas eram perdoadas, a terra voltava aos seus donos originais. Jesus é a nossa redenção definitiva. Na cruz do Calvário, Jesus inaugurou o verdadeiro jubileu espiritual. Amém? A cruz, irmãos, a morte de Cristo na cruz do Calvário, simbolizou todo o sistema de sacrifícios que existiam, significou o fim de todo o sistema de sacrifícios que existia. Ali, na cruz do Calvário, Jesus cumpriu o seu propósito. Ali Jesus confirmou tudo que tinha sido profetizado. Por isso que nós aqui neste mundo temos que ter uma vida cristã que possa de fato apresentar Cristo para as pessoas. O Cristo verdadeiro, que se preocupava com as pessoas, que se envolviam. Irmãos, a história de Deus com o ser humano é uma história de preocupação constante. Todos os dias, na viração do dia, depois que Deus criou Adão e Eva e o jardim, todos os dias, no final do dia, Deus ia lá conversar com eles. É um Deus interacional, é um Deus que gosta de conversar, que quer se relacionar conosco. Depois, lá no deserto, Deus falou para eles: eu quero que vocês façam um tabernáculo para mim. Qual era o propósito do tabernáculo? 2 propósitos: apontar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas tinha o mais importante: eu quero viver no meio de vocês. O tabernáculo era a presença de Deus. E, na plenitude do tempo, Emanuel, Deus conosco, Deus veio aqui viver conosco. Isso aqui eu acho tão bonito, tão lindo, que é a aparência que Jesus tinha aqui, que ele teve aqui, quando ele viveu aqui, a aparência dele vai ser mantida para a eternidade. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Que nós possamos ser cristãos, que possamos impactar positivamente na sociedade. Sabe? Não basta só dizer que é crente. Tem que ter atitude de crente. Tem que ter ação de crente, impactando positivamente na vida das pessoas, para que as pessoas possam estar convencidas de que nós servimos um Deus maravilhoso. O Evaristo vai cantar para nós agora, para finalizar o culto, um hino belíssimo. Todas as vezes que eu ouço, eu me emociono, porque eu vejo esse Deus que se preocupa comigo. É um Deus que quer se relacionar comigo, que cuidou de tudo para que nós tivéssemos uma vida adequada aqui neste planeta ainda, mesmo sabendo que neste mundo nós teremos problemas. Que Deus possa tocar o seu coração também nessa manhã. Amém. Somos gratos a Ti pelo amor que Tu tens demonstrado para cada um de nós. Amamos esse Deus que em toda a história da humanidade não tem medido esforços para correr até cada um de nós, perdoar nossos pecados, nos amar incondicionalmente. Mas como Teus seguidores aqui na terra, precisamos apresentar este Deus maravilhoso a quem servimos para as outras pessoas também.
E precisamos fazer isto com atos práticos na vida dessas pessoas. Derrama o teu poder sobre nós, nos qualifica e nos habilita para ser verdadeiramente teus representantes aqui na terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.